Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Estamos no nosso devocionário número 3 e estamos refletindo aí sobre a parábola do filho pródigo. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o quanto essa parábola ela pode ser também, não pode ser, ela é uma crítica a perspectivas dos públicos que estão aí ouvindo Jesus, principalmente o público fariseus. Você lê o versículo 1 e 2 do capítulo 15. E esses elementos a gente percebe na parábola, no diálogo dos filhos com o pai. O filho mais novo, quando está voltando para casa, quando ele volta, ele diz ao pai: eu não sou digno de ser recebido como seu filho. E de fato não era. E então ele diz: então me receba apenas como um dos teus empregados, para que eu ao menos tenha o que comer. E o pai, tão logo o filho começa a falar que ele não era digno e poderia ser recebido como empregado, o pai o abraça e manda ele ser tratado como filho que ele é e o recebe como filho. E o filho mais velho, quando então percebe que há uma grande festa, um grande banquete, ele também vai ficar chateado, ele vai tocar em algo também que é interessante, que é o ponto de que ele vai enfatizar o quanto ele era alguém que servia o pai, te sirva há tanto tempo. O servir, o serviço, a funcionalidade. O filho mais novo está voltando para ao menos o pai o receber como alguém que pode ser funcional. E o filho mais novo, mais velho, reclama do pai porque ele é funcional, o que o mais novo não era. E me parece que essa parábola fala muito de nós, porque nós somos muito funcionais. Nós somos muito apenas dados a resultado, a trabalhar para Deus, a servir a Deus. Nos tornamos pessoas que se dedicam ao servir ao Senhor. E não percebemos algo interessante. O quanto, acima mesmo do nosso serviço, acima daquilo que a gente pode fazer para Ele, acima do nosso bom trabalhar, Deus nos quer. Acima da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade de produzir, de planejar, de fazer acontecer. Ele quer nós, Ele nos quer. A relação paternal, a relação de filiação, a relação do ser, a relação ontológica antecede a funcionalidade, o trabalhar. Deus nos quer. Cristo morreu na cruz do Calvário para que a gente se tornasse filhos e filhas de Deus. Antes mesmo de Deus nos comissionar para o trabalho, antes mesmo de Deus nos vocacionar para o serviço, Ele nos vocacionou a sermos filhos. Portanto, a nossa primeira vocação é a de filhos de Deus. E o filho mais novo quer ser recebido como empregado e o pai o recebe como filho que ele é, porque Deus não quer que a gente se relacione com Ele numa relação trabalhística, sabe? Numa relação apenas de serviço antes de filiação. E o filho mais velho demonstra que, embora ele trabalhe para o pai, o seu coração está totalmente desalinhado com o pai, porque o pai insiste com ele para entrar na festa, não porque ele é o trabalhador, mas porque ele é o filho. É a questão aqui dessa relação de pai para filho, essa relação
de intimidade, de reconciliação. É isso, meus irmãos, a salvação, o caminhar com Deus é relacionamento. E a gente precisa não apenas querer trabalhar para Deus, a gente precisa amar a Deus. A gente precisa entender que Deus nos quer, a gente precisa querer Deus, que Deus quer se relacionar com a gente, que Deus nos criou para se relacionar conosco. Eu costumo dizer que quando Deus cria o ser humano, havia nele plenitude, pleno, uma comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pericorese, a dança trinitária, como diriam os teólogos do Oriente. E quando Deus nos cria, Deus estava nos incluindo nessa comunhão. Não é que faltava alguma coisa em Deus, mas é que Deus decidiu nos incluir nessa relação para que então sejamos um nele, assim como ele é um com o Filho, que nós sejamos um nele. Ele decidiu que a gente experimentasse dessa comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. E não entenda aqui que eu estou tentando dizer que nós estamos no mesmo nível. Não, mas o que estou dizendo é que, por exemplo, quando Cristo se encarna, ele decidiu humanizar Deus e, de certa forma, a palavra divinizar aqui pode soar muito feio ou talvez até como ruim, mas nos tornou alguém que vão participar, nos reconcilia para podermos participar dessa dimensão espiritual, dessa relação com o Senhor. Portanto, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade muito do trabalho, muito da praticidade, e nós, enquanto pentecostais, falamos muito da capacitação para o serviço. Isso é fundamental, mas é fundamental também que a gente não perca de vista essa leitura relacional, ontológica do ser, do quanto Deus nos quer para Ele. A gente precisa querer Deus para nós em comunhão, em relação. É por isso que o pai recebe o filho pródigo não como um dos seus empregados, mas como filho. É por isso que o pai insiste com o filho mais velho que está reclamando porque o pai não lhe deu um cabrito, e ele insiste que ele entre na festa como filho, porque Deus quer se relacionar conosco. Essa questão do ser, antes mesmo do fazer, vem o ser. Antes mesmo do trabalhar para Deus, vem o estar, o ter comunhão com Deus, o andar com Deus, o se relacionar com Deus, o ser filho de Deus. Essa é a nossa primeira vocação. É interessante que parece que o filho pródigo, por não merecer, e ele faz uma leitura correta de não merecer, mas por não entender a graciosidade do pai, ele se sentiria confortável em apenas trabalhar para o pai. E o pai não quer que a gente apenas trabalhe para ele. O pai quer desenvolver comunhão e relacionamento conosco. Salvação é isso. Salvação é reconciliação com Deus. Salvação é sermos reconciliados com o Pai. Reconciliados para quê? Para essa relação, para esse relacionamento. É essa a realidade de Gênesis, do Jardim do Éden. Sabe? Esse lugar em que Deus decide habitar, Deus decide conosco estar, se relacionar, e nós precisamos aqui com esse pai da parábola perceber o quanto Deus é o ser mais interessado em se reconciliar conosco, em ter comunhão conosco, em dançar conosco, em que a gente consiga estar na festa com Ele, em comunhão, em koinonia, em relacionamento, como pai e filho, filho e pai,
o filho que ama o pai que ama o filho. E não apenas pensarmos no trabalho, eu te sirvo, me recebe como um dos teus servos, me recebe como um dos teus servos, eu te sirvo. Vocês são meus filhos. E, e a nossa relação transcende o serviço, transcende o trabalhar. É fundamental que a gente entenda isso. Se nossa relação com Deus foi apenas uma relação de serviço, e que é a relação que o filho mais novo agora quer ter com o pai, e que é a relação que o filho mais velho parece apenas ter com o pai, uma relação de serviço. Sabe o que vai acontecer? Quando nós não podemos mais servir, trabalhar, porque chegou a idade, ou porque ficamos doentes, acaba a nossa relação com Deus. Porque é uma relação trabalhística apenas. Agora, quando é uma relação de filiação, de pai e filho, filho e pai, ainda que o pastor aposenta, ainda que eu fique com um problema, uma tragédia, alguma doença, eu consigo me relacionar com meu pai. Porque eu não sou apenas alguém que quer servir, trabalhar e alguém que apenas trabalha. Eu sou um filho que tem relacionamento, que se relaciona com seu pai, que ama o seu pai. Jesus é esse modelo de alguém que vem para trabalhar, vem para servir o pai, obedecer o pai, mas tem comunhão e tem relacionamento profundo com o pai. Spurgeon diria que quando a nossa relação com Deus é apenas por causa do ministério, isso é ministerialismo. Quando oramos por causa do ministério, não porque temos prazer em Deus, queremos ter comunhão com Deus, relacionamento com o Senhor, não porque vamos desenvolver uma relação com Ele. E parece que nós, no nosso tempo tão ativista, somos tentados a dizer: me receba como um dos teus servos. E também a dizer: eu te sirvo há tanto tempo. E o Pai está dizendo: é mais do que isso que eu quero. Eu quero muito mais do que servos. Eu quero filhos. Vocês são meus filhos. Muito mais do que me servir há tanto tempo. Muito mais do que querer ser meu servo. Eu vou ser meu filho. E nós precisamos entender que a salvação é reconciliação. Reconciliação entre o pai e o filho. Reconciliação quase que familiar. É familiar, porque o unigênito de Deus, o unigênito do Pai, foi entregue por nós. E hoje nós somos muitos filhos que foram alcançados pelo Pai, reconciliados com o Pai, por causa do unigênito. Então, viva como filho. Não viva apenas como um servo, como alguém que serve, que trabalha para Deus. E, inclusive, esse trabalhar para Deus, quando não tem a relação com Deus, quando permitimos que a obra de Deus nos rouba do Deus da obra, talvez deveríamos nos questionar uma série de coisas. Se é de fato para Deus que estamos trabalhando, ou não é para o nosso nome, ou não é para o nosso sustento, ou não é para a nossa promoção, ou não é para o nosso possível mérito em dizer eu trabalho e portanto eu mereço, ou não é para dizer eu vou trabalhar para poder comer. O que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? O que adianta se deixar levar por tudo isso que temos aí? Talvez um ministério para publicamente frutífero, mas no particular com Deus fracassado. Não vale a pena. Deus não quer apenas nosso serviço. Deus quer nossa vida. Deus quer nossa comunhão. Deus quer nosso relacionamento. Deus quer nosso amor. Não permita que o trabalhar para Deus te roube de Deus. Não permita que a bênção de Deus chamado talvez vocação, ministério,
roube você desse Deus que te vocaciona. Eu sei que essa parábola é muito mais sobre esse Deus amoroso, mas talvez também uma parábola de crítica, principalmente aos fariseus, que estavam trabalhando em nome de Deus, mas estão bem distantes, bem desconexos do próprio Deus, porque não têm ali comunhão com Deus e por causa disso não têm a sensibilidade de perceber o que Deus está fazendo ali, alcançando os perdidos para reconciliá-los com o Pai. Deus nos quer trabalhando para Ele, mas alinhados com Ele, em amor a Ele, em comunhão com Ele. Como fazia Jesus, que trabalhou muito para o Pai, mas enquanto esteve aqui, viveu em comunhão. Deus nos abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.